muchas gracias, Coco, Iri, por la invitación, por la oportunidad. Para mí es siempre un privilegio, es muy especial estar teniendo la oportunidad de predicar y justo mi esposa eligió también estar así con esta ropa. No tengo muy costumbre de usar así en día a día, pero para todos los momentos son especiales, ¿no? Yo comparto de miércoles en Raíces, he compartido también en Living, pero para nosotros también este momento de predicar la palabra de Dios en el servicio especial de la iglesia es siempre una gran responsabilidad, un gran desafío. Me quedo muy contento, siempre me quedo un poco nervioso, como si fuese la primera vez, porque no solo por el idioma, ¿no? Compartir en otro idioma que no es el nuestro, que somos de Brasil, se sabe por el acento, pero principalmente porque ser fiel a la palabra de Dios, ¿no? Porque el poder está en la palabra de Dios, no solamente voy a estar compartiendo o que está en la palabra de Dios. Y mi oración siempre para que el Espíritu Santo me dé sabiduría, discernimiento, para que yo pueda compartir con fidelidad lo que está acá en la palabra de Dios. Y estamos en esta serie de los milagros, ¿no? Y a Coco y Ire han compartido lo milagro de la paz, lo milagro del regreso de la casa. Y hoy me tocó un tema muy especial. Gracias, Coco. No sé cómo Coco hizo de elegir quién iba a hablar cada tema, y para mí es un tema muy especial este milagro. E eu, quando era mais adolescente, assim, às vezes escutava pessoas de que Deus falou comigo hoje, escutei a voz de Deus, e comigo não passava, nunca passava, e eu às vezes estava em meu quarto assim, esperando, e bueno, Deus, vou quedar em silêncio e quero escutar a voz, não? Como quero escutar a voz de Deus, e não passava. Ou às vezes também quando tinha mis questionamentos de que Deus, necesito sentir mais tu presença, e estava de noite e, bueno, Deus, se de hecho o Senhor está escutando minha oração, que não sei, que vengo na luz de la ventana, não? Então eu quedava mirando la ventana de noite para ver se venia uma luz de como, não, Deus está escutando minha oração. Pero não é sobre esses milagros que creio que se pode passar, não? O ser humano tem este desejo de presenciar milagros, señales assim, de ver as montanhas a mover-se, grandes señales em el cielo. E vemos em los relatos de los evangelios que nuestro Señor Jesús hizo muchos señales y prodigios, varios milagros. Sin embargo, podemos perguntar-nos qual foi a importância de los milagros e señales en el ministerio de nuestro Señor Jesús Cristo. E lo que nos chama a atenção en el ministerio de Cristo es que Él establece la justificación de sus tratos, no solo con palabras, sino consumadamente com actos de poder divino. E vemos isto evidente quando miramos o Evangelho de Marco. Vemos que salindo, em Marcos 16:20, predicavam por todas as partes, ajudando-les ao Senhor e confirmando a palavra com as señales que seguiam. E em el primeiro ataque de oposição del Sinédrio, celebraram uma reunião de oração e pediram que Deus defendera sua posição, seus servos. E a oração foi: concede a tus servos que com todos audácia hablen tu palavra, mientras tu extiendes tu mano para hacer milagros, señales, prodigios, em el nombre de su santo siervo. Achar em Hechos 4, 29 a 30. E a sequência deste episódio mostra que o lugar temblou e que os discípulos foram cheios do Espírito Santo. E com toda audácia proclamaram a palavra de Deus. E deram com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus.
y en todos ellos había abundancia de gracia. Por lo tanto, hermanos, vemos que los señales, los prodigios, los milagres realizados por Jesús, por sus apóstoles, discípulos, eles tinham como finalidade autenticar su verdadeira missão, a verdadeira missão de Jesus acá, liberar a las personas de sus pecados. Esta era a finalidade que tinha os milagres, os señales que Jesus e os discípulos hacían. Estes milagros testificaram de la obra redentora de Cristo. E o tema central do Evangelho é a salvação. A salvação é o grande milagro. O milagro de la salvação que vou compartilhar hoje é o milagro mais grande que se passou e que se passa hasta hoje. E por quê? Mira, nós, assim como as pessoas que não conhecem a Cristo, nós como quando não conhecíamos, em Efésios 2:3 vai falar que em esse tempo também todos nós vivíamos como hechos, não? Como as pessoas que todavia não conhecem a Cristo, impulsados por nossos desejos pecaminosos, seguindo nossa própria vontade e nossos propósitos. Como os demás, éramos por natureza inimigos de Deus. Em Tito 3 vai falar algo muito similar a isto, que habla que também em Tito 3, de versículo 3, em outro tempo também nós éramos necios e desobedientes. Estávamos descarriados e éramos escravos de todo gênero de pasiones e placeres. Vivíamos em la malícia e em la envidia. Mira que habla, éramos detestáveis e nos odiávamos uns a outros. Em Efésios 2, habla que nós éramos inimigos por natureza de Deus, seguindo nossa própria vontade. Depois em Tito 3, vai falar que nós éramos detestáveis. Pero, em Efésios 2, de 3 a 5, pero Deus, que é rico em misericórdia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida com Cristo, aun quando estávamos muertos em pecados. Por su gracia, ustedes han sido salvados. E em Tito, de capítulo 3, de 4, 5 a 7, vai falar, pero também, quando se manifestaram a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, Ele nos salvou. Deus nos salvou. Não por nossas obras de justiça, sino por sua misericórdia. Nos salvou mediante o lavamento de la regeneração e la renovação por el Espírito Santo, el qual foi derramado abundantemente sobre nós por meio de Jesus Cristo. Assim lo hizo para que, justificados por sua graça, chegáramos a ser herederos que abrigam a esperança de receber a vida eterna. Este é o grande milagro de la salvação. La salvação é milagro, uma obra de Deus, escapa de nossa capacidade humana, de las leyes naturales. Solamente Deus, a través de su Hijo, por gracia e amor, tem el poder de convertir hombre, uma mulher, em novo homem, uma nova mulher. Novo nascimento. Cambiar nosso coração de piedra por coração de carne. Como habla em Ezequiel 36, 26. Les daré coração novo e pondré espírito novo dentro de ustedes. Les quitaré este terco coração de piedra e les daré coração de carne, tierno e receptivo. Assim que a base de nossa salvação é a morte de Jesus em la cruz e a justiça que Ele logrou para nós em sua obediência. A morte de cruz em nosso lugar é a marca del gran milagro de la salvação, que inaugurou hecho sobrenatural, a possibilidade real de que Cristo
viva em nós outros. Nós outros vivíamos impulsionados por desejos pecaminosos, seguimos nossa própria vontade. A palavra habla que nós outros, por natureza, éramos inimigos de Deus. Quando Romanos 3 habla que todos pecaram, todos. Solamente Jesucristo não pecou. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Éramos inimigos de Deus. Pero Deus, em seu grande amor e misericórdia, enviou a seu Hijo. Nós outros éramos detestáveis, como está falando a palavra, e odiávamos uns a outros. Pero por graça e amor, Deus hizo este grande milagro de la salvação, algo sobrenatural que solamente Deus pode fazer, cambiar um coração de pedra para um coração de carne. Gálatas 2:20, mi antigo yo ha sido crucificado com Cristo. E Gálatas 2:20 também, já não vivo eu, sino que Cristo vive em mim. Esta união de Cristo em nós outros abre diferentes possibilidades para uma nova vida. Em 2 Coríntios 5:15, Ele morreu por todos, para os que recebem a nova vida em Cristo, já não vivam para si mesmo, mas bem, viverão para Cristo, quem morreu e ressuscitou por ellos. Isso significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido em uma pessoa nova. A vida antiga ha passado e uma nova vida ha começado. 2 Coríntios 5:17. Este é o grande milagro de la salvação. E como é isso? Como passa o Espírito Santo? Segundo o poder de sua misericórdia, nos lava em la sangre regeneradora, um caráter novo, e renovadora, uma criatura nova, que Cristo derramou em la cruz, para que, justificados por la gracia, dejamos de ser acusados e inimigos de Deus. Isso quer dizer que participemos de todos os méritos de la muerte de Jesus em la cruz, de inimigos de Deus, somos levados a la categoria de hijos, herederos, santos, redimidos, siervos, embajadores del reino. De inimigo de Deus somos levados à categoria agora de hijos. E este é um milagro, é uma intervenção divina sobrenatural, por amor e graça a nós outros. E que a salvação é por la gracia, como habla em Efésios 2, 8, 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante a fé. Isso não procede de ustedes, sino que é o regalo de Deus, não por obras, para que nadie se jacte. Por graça somos salvos. De inimigos de Deus, quando Adão pecou e Eva, o pecado entrou no mundo, todos nós outros nascemos pecadores, com a natureza pecaminosa, todos nós outros estamos apartados, muertos espiritualmente, como habla a palavra, e Deus, por sua graça, envia seu Hijo Jesus. Este é um milagre sobrenatural que solamente Deus pode cambiar. Solamente Deus pudo fazer esta intervenção e passar a ser inimigos e agora em Cristo sermos hijos, sermos santos, sermos redimidos. E como ocorre isso de la salvação? Ocorre quando nós outros somos convencidos por el Espírito Santo, como habla em Juan 16, 8, quando Ele venga, Jesus hablando, no, convencerá al mundo de pecado, de justiça e de juízo. De pecado porque os homens não creem em mim. Então, ocorre primeiramente quando o Espírito Santo nos convence de nosso pecado. Nós outros nos damos conta que nós outros somos pecadores e que estamos perdidos em nossos próprios pecados.
Y tenemos fe, creemos que Jesucristo tiene el poder de ser nuestro Salvador personal. Así como está en Romanos 10, de 9 a 10. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. E como resultado desta compreensão, nós pedimos para que Cristo nos salve, reconhecendo nossos pecados, nos arrependendo. Como habla em 1 Juan 1:9, se confessamos nossos pecados, Deus, que é fiel e justo, nos perdonará e nos limpiará de toda maldade, se confessarmos nossos pecados. E este acto de arrependimento, de creer que Jesus tem o poder de salvar-te, de entregar tu vida a Ele, nos conduz a la salvação. E mediante a salvação de Cristo, se produz o milagro em que o castigo de nossos pecados caem em la cuenta de Cristo, e os méritos de Cristo caem em nossa conta, saldando nossa deuda e nos justificando-nos ante Deus. Ele ofereceu tomar o castigo em nosso lugar e a sermos justos através deste perdão. A salvação presente evidencia em nossa vida é um cambio milagroso. É o milagro de la salvação que Deus, através de su Hijo Jesucristo, ha hecho em minha vida, em tu vida, em la vida de muitas pessoas. E podemos ver 3 evidências que demonstram nossa salvação. A primeira evidência é o Espírito Santo, como já tenho falado. Solo o conhecimento não é suficiente. Hace falta uma obra sobrenatural em nós para que o milagro passe. E é o Espírito Santo quem nos hace conscientes de nossos pecados e nos leva a arrepentirmos de coração por todos ellos. Uma vez que isto sucede, o mesmo Espírito Santo nos concede uma paz interior, uma paz sobrenatural. Como habla em Romanos 8:16, o Espírito mesmo dá testemunho a nosso espírito de que somos hijos de Deus. El segundo evidência que demonstra nossa salvação, a palavra de Deus. Deus nos habla a través de la palavra escrita em la Bíblia. Pero para saber, primeiro há que crer, tenho que crer. E ao largo de nosso caminhar com Cristo, o diabo vai querer sembrar dúvida em tu coração a respeito se eres salvos ou não. Eu já tuve esta dúvida algumas vezes em meu coração, por lutas com pecados, por coisas que passavam, e perguntava: sou salvo ou não? Por que passa isso? Por que com isso luto e não consigo vencer? O diabo vai sembrar esta dúvida em nosso coração. É por isso que por a palavra de Deus tem tanta importância para nós conhecer a palavra, creê-la, declará-la e vivi-la. É o que nos mantém fortes e seguros quando o inimigo intente desanimar-nos. Como está escrito em 1 Juan 5, não sei se é 1 Juan 5:13. Essas coisas é escrito a vosotros que creéis em el nombre del Hijo de Deus, para que sepais que tenéis vida eterna e para que creáis em el nombre del Hijo de Deus. 3 evidências que demonstram nossa salvação: o Espírito Santo, a palavra de Deus e uma vida distinta. A evidência mais grande é precisamente um cambio radical em tu vida, em minha vida, em nossa vida.
Es imposible cambiar para ser buenos y merecer la salvación. De hecho, es todo lo contrario. Primero necesitamos recibir la salvación, nacer de nuevo y de esta manera poder cambiar nuestra vida. Y una vez que esto pasa, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos empiezan a cambiar. É um processo. Efésios 4, de 22 a 24, habla: já que han oído sobre Jesus e han conocido a verdade que procede de ele, desháganse de sua vieja natureza pecaminosa e de sua antiga maneira de viver, que está corrompida por los desejos enganosos. Em cambio, dejen que el Espírito les renueve los pensamientos y las actitudes. Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. Una vida radical, un cambio. Primeiro, para ter esse cambio, temos que receber a salvação, temos que ter o Espírito Santo em nós. Para começar a cambiar, temos que sacar nosso coração de pedra por um coração de carne. E já não pode ser o mesmo, já que antes veia algo como normal, hoje te incomoda, porque já vê as coisas com outros olhos. O Espírito Santo, a palavra de Deus e uma vida distinta, uma vida diferente, são evidências de nossa salvação. Este gran milagro de la salvación que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz. E uma pergunta que temos que fazer: como alguém, como eu, como vós, como usted, como nós, cujo nuestro pecado, mi pecado, levou a Jesus à cruz, pode viver indiferente a esta graça? Como podemos viver indiferente a esta graça? Por causa de mi pecado, Jesus foi colgado na cruz. Como eu, como nós podemos viver sem predicar esta buena nueva incessantemente? Como podemos ser indiferentes com a graça? Como podemos viver com audácia, assim como os apóstolos, os discípulos tinham, de predicar, de hablar esta buena nueva, este gran milagro, incessantemente? Porque em Hechos 4:12 habla que em ninguno outro há salvação. Deus nos ha dado nenhum outro nome bajo al cielo mediante al qual podemos ser salvos. Não há salvação em nenhum outro. La buena nueva, el evangelho é Jesus. El evangelho é Jesus Cristo. O que Jesus hizo, o que Ele lo hará, o que Ele é. Não há nenhum outro. E é o que Jesus espera de nós, que seamos solícitos, afirmando incessantemente o milagro de la salvação, para a realização do projeto de Deus que culminará em la gran celebração del regresso de Jesus. O milagro de la salvação é o mais grande milagro. A humanidade, as pessoas querem ver milagros. Querem ver coisas sobrenaturais passando, e eu creio que Deus tem poder para fazer coisas sobrenaturais. Eu já tive uma experiência de algo que, por oração de hermanos cristianos, algo sobrenatural assim de minha vida, algo físico, não? Algo de que eu tinha em 2009, saiu acá em minha cabeça como uma pelotita, algo, um coágulo de sangue. E, bueno, fui a fazer exames e isso, e o médico falou, bueno, isso não é nada grave, não necessita, pode viver com isto,
porque para sacarlo tem que fazer uma cirurgia, ou seja, e esteticamente não era algo lindo, era um pouco feio, mas o que me preocupava mais que a mim me gostava fazer deportes de contato, jogava rugby e se usa muito a cabeça e pensou, e se passa e se rompe isso, sai muito sangue, porque o médico falou, para ser uma cirurgia em algo assim, é complicado porque pode ter complicações porque sai muito sangue, então eu poderia viver com isto, não tinha que fazer nada, o médico falou, ou fazia uma cirurgia ou seguia com isto. E eu fazia ministério na igreja de chinos em São Paulo, e um dia me oraram, e eu aprendi muito com esta igreja, sempre comparto como irmãos de oração, como são, e oraram por mim, e saiu, desapareceu. Eu não necessitei fazer uma cirurgia. Isso foi um milagre, algo em aspecto físico, vamos falar, que eu pude presenciar em minha vida. Pero, tanto isso que passou comigo, tanto os milagros que vós já pode ter presenciado, o que está na palavra, os milagros, os sinais que Deus, os discípulos compartem, habla que são com finalidade, um propósito de que Cristo veio para evidenciar a obra de Deus, para evidenciar que Cristo era o Hijo de Deus. Mas a missão, o propósito mais grande era liberar de nossos pecados. O propósito mais grande que hoje passa milagros, coisas sobrenaturais, é justamente para evidenciar o poder que Deus tem, mas o propósito mais grande é o milagro de la salvação. E é o que Cristo está esperando de cada de nós outros. Este grande milagro, um milagro sobrenatural, uma intervenção que solamente em Cristo, solamente Deus pode obrar em nossa vida. Muitas vezes estamos querendo ter experiências assim sobrenaturais, porque muitas vezes nos sentimos talvez assim a presença de Deus em nossa vida, em algumas coisas, e nos olvidamos que o milagre mais grande que Deus já hizo por nós outros, que vós és um grande milagre. Vós és um grande milagre. Vou chamar a Dieguito acá para fazer. Nós outros, cada um que está cá esta noite, és um alvo de um grande milagre. Este milagre de la salvação em Cristo Jesus. Se vós quer presenciar um milagre, mire a pessoa ao seu lado, adelante e atrás. Eu fui à igreja e não vi nenhum milagre passando. Mira as pessoas que estão acá em Cristo. Cada um de nós outros que aceitamos a Cristo em nosso coração, somos um testemunho de um milagre. Eu não creio em milagros. Não, eu sou um milagre. Vós é um milagre. Se alguém de tua família habla, eu não creio em milagros. Vós habla, eu sou um milagre.
Mira como Deus está cambiando minha vida. Não porque eu sou bueno ou porque sou melhor que os outros. É por graça. É solamente por amor a Cristo. Nós outros fomos salvados del pecado e regenerados a uma vida de santidade. Nuestra oração deve ser como a dos discípulos, para que de maneira semelhante podamos testemunhar de la muerte e ressurreição de Cristo, e com um grande poder anunciar e testemunhar que hemos sido alcançados por um grande milagre. Como falei, o poder está na palavra de Deus. Nós outros, por graça, somos instrumentos em las manos de Deus, pero el poder está na palavra. Não importa se eu hablo bem, se eu hablo mal, se eu sei me comunicar, se não sei comunicar, pero quando estamos anunciando e predicando o que está na palavra de Deus, e que hemos sido alcançados por um grande milagro, a salvação efetuada em la cruz de Cristo. Saiba que o nome de Jesus tem o poder para mudar nossa história. O nome de Jesus tem o poder para cambiar tu história. É solamente em el nome de Jesus. Apocalipse 7:10 habla que a salvação pertence a nosso Deus e ao Cordeiro. A salvação pertence a nosso Deus e ao Cordeiro. Não pertence a nós outros, pero é nós outros que Deus quer usar. A palavra habla que os ángeles queriam compartilhar e Deus ha dado a nós outros pecadores, como habla a palavra, detestáveis, miseráveis, cheios de pecados, envidia, odiando uns a outros, levados por desejos pecaminosos. E o que passa? Um milagre sobrenatural, onde Deus envia Cristo a morrer por nós outros, onde o Espírito Santo nos convence. É por graça e amor que nós outros estamos acá. É solamente por graça e amor. Hemos sido alcançados por um grande milagre. E não podemos quedar indiferente a isto. Se em tu família, em tu trabalho, onde estejas, se Deus hizo um milagre em tu vida, se vos confessa que Jesus é su Senhor e Salvador, vos já és um grande milagre. E as pessoas de afuera têm que escuchar. As pessoas de afuera têm que mirar esse testemunho de nossa vida. De onde Deus nos sacou. O processo todavia sigue de la santificação, todavia temos uma natureza pecaminosa que muitas vezes caímos, pecamos, pero nos arrependimos, pedimos perdão. E a palavra habla que quando Jesus volver, ou quando nós fuemos para a glória, teremos nosso corpo 100%, pero todavia é um processo. Eu não sei como é tua história. Eu não conosco a história de cada um acá. Pero queria ser um desafio para vós que está acá esta noite. Se é para vós que já és um cristiano, pero está apartado de Cristo, está alejado, está lutando com algum pecado em tu vida e não tem forças para sair.
Você é para vós que está cá esta noite e todavia não entregou a sua vida a Cristo. Não és venir na frente de que simplesmente está como vai passar, é um processo, não? Pero se vós crê na palavra de Deus, ou se vós está cá esta noite e necessita ver este grande milagro de la salvação ou de la restauração, como falei, alguém que todavia, se um dia entregou sua vida para Cristo, pero está alejado de Cristo, todavia está. Hoje temos a oportunidade, porque não sabemos o que vai passar amanhã, o que vai suceder amanhã. Estamos acá, temos planos, mas não sabemos. Sabemos que amanhã é domingo, vai ser um lindo dia de sol, mas não sabemos o que vai passar. Então, temos a oportunidade. Então, se vós está cá esta noite, em essa situação que aceitou a Cristo, pero todavia está apartado, alejado, eu vou invitar para que vós possa passar acá adelante, para que Coco e Irene possam estar orando por vocês. Agora, se vós todavia não ha sido alcançado por este grande milagro, o milagro da salvação, vós também tem a oportunidade. Não é solamente a oração que eu, ou Coco, ou Iri, ou qualquer um pode fazer. É vós em tu coração crer que Jesucristo é tu Senhor e Salvador. É reconhecer tus pecados. É crer que Cristo morreu e ressuscitou. É tu coração. A salvação não pertence a nós outros. Vamos orar, claro, oramos por vocês, predicamos, compartimos a palavra. A salvação pertence a nosso Deus e ao Cordeiro, como habla em Apocalipse 7:10. Assim que enquanto Dieguito toca cá, se você se sentiu desafiado a entregar tua vida a Cristo, ou sentiu desafiado a sair ao regresso da casa, não? Como o Coco compartilhou, vós que já estuvo assim com Deus e agora está alejado, que vós pode vir acá. É um desafio para que, delante de los outros hermanos, não é vergüenza. Eu poderia falar, não pode quedar sentados e não precise. Eu não me sinto tocado por el Espírito Santo de fazer esse desafio. Porque às vezes tem vergonha de vir à frente e que os irmãos lhe mirem. Ninguém está cá para juzgar a ninguém, a nadie. Estamos acá justamente para poder, como igreja, como corpo de Cristo, ajudar-nos uns a outros. O nome de Jesus tem o poder para cambiar tua história. E se vos creem nisto, é um momento que vos pode ter.
Gracias, Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia por nosotros, por cada uno. Que a través de su Hijo Jesús en la cruz hizo el milagro más grande de la historia, su muerte y resurrección, el milagro sobrenatural de cambiar nuestra vida, de nos hacer nacer de nuevo, Dios. Perdona nuestros pecados, ayúdanos en nuestras debilidades. Gracias por la vida de cada uno presente acá, cada hermano. Gracias por la vida de esta iglesia, gracias por este país, por esta nación. Gracias, Deus, por este gran milagro de la salvación que alcançou a cada um de nós outros quando aún estávamos muertos em pecados, esclavos de nossos desejos pecaminosos, quando éramos inimigos de Deus. E por um poder, uma obra sobrenatural de inimigos de Deus, passamos a ser hijos, herederos, santos, justos, sacerdotes, embajadores del reino. Muitas graças, Deus, por este amor incomparável, por este amor que nós não temos como medir. Nossos pecados, tu Hijo Jesús chegou em la cruz. E que possamos, Deus, assim como os discípulos, de maneira semelhante, testemunhar de la muerte e ressurreição de Cristo, para poder anunciar, Deus, que hemos sido alcançados por este grande milagro. Graças por este coração novo, esse novo espírito que o Senhor puso em nós outros, e que o Senhor pueda usar a vida de cada um acá que confessou sua vida, que é um milagro, para que seja um milagro em outra vida, para que seja em tu família, em tu trabalho, onde estejas, que há pessoas que não conhecem a Cristo, que vós possa ter a oportunidade também de testemunhar, a oportunidade também de ver esse milagro na vida dessa pessoa. Sabemos que é solamente por graça e amor. Sabemos que a salvação pertence solamente a Deus e ao Cordeiro. Pero por graça, Deus nos elegeu para que possamos ser instrumentos em tus manos, para que possamos compartilhar, falar, para que possamos ser exemplos para as outras pessoas, para que outras pessoas afuera que não conhecem a Cristo, através de nossa oração, através de nosso testemunho, podem vir e entregar sua vida também a Cristo e venir a ser mais um grande milagro. Todos os milagros, señales, prodígios que Jesus hacía los discípulos, as curas, tinham sempre como finalidade de autenticar a obra de Cristo, a obra redentora na cruz. Jesus não veio para os justos, sino para os pecadores. Jesus morreu por cada um de nós, Deus. Muitas graças. E que cada um de nós não salimos indiferentes a esta graça. Justo nuestro pecado, mi pecado, colgou a Cristo em la cruz. Que não seamos indiferentes. Que se estamos apartados, se estamos com vergonha, que possamos, em el poder do Espírito Santo que habita em cada um de nós, possamos ser valientes de compartilhar sua palavra, de sermos testigos, de sermos buenos exemplos, buenos padres, madres, hermanos, hijos,
companheiros de trabalho, amigos, que como amigos possamos ser aqueles amigos que levam o outro mais perto de Cristo, com bom exemplo, encorajando uns a outros, exortando em amor uns a outros, que não somos indiferentes a los pecados de los demás hermanos, e se oramos, indiferente a las personas afuera, que dentro de nossas possibilidades materiais, físicas, possamos servir a outras pessoas com amor, sem interesse, sem querer algo em troca, Deus. Servir por amor, assim como Cristo estuvo servindo a nós outros, que possamos lavar os pés de cada um, para que mais pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Um dia nós outros, Deus usou alguma pessoa para falar de Cristo para nós outros, e fomos alcançados por esta graça. E agora nós outros que fomos alcançados, temos também a responsabilidade e um grande privilégio de que outros podem escutar de Cristo e chegar a Cristo através de nós outros. Muitas graças mais por cada um que está cá esta noite. Ao volvermos a nossas casas esse fim de semana, que seja bendecido. Graças a Deus por seu amor e sua graça incomparável. É o grande milagro de la salvação, é o milagro mais grande de la história, de dar uma nova vida, de sacarmos de la basura e estarmos acá como igreja, adorando, alabando a nosso Deus. Toda a glória, todo o honor a Deus, solamente a Deus. Assim oro em nome de Jesus. Amém.